E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre o que fazer para manter a tranquilidade em momentos de crise, como essa crise que nós estamos vivendo nesse exato momento. Só para contextualizar, estamos vivendo uma das maiores crises, eu acredito que vivida por todos nós aí, que temos entre 20 e 50 anos. Com certeza uma das maiores crises que a gente está vivendo. Aí vem coronavírus, vem a questão da própria economia, os mercados, enfim. Então, realmente é uma crise global, sem precedentes no mundo, que fique claro, historicamente, né? Talvez a gente possa comparar, não em termos de morte, nem de perigo, mas algo de impacto profundo como a Segunda Guerra Mundial. Em termos de impacto social, tá? Não necessariamente eu estou falando de número de mortes. Não é isso que a gente tem que ponderar nesse momento. A gente está falando de uma crise governamental, de uma crise econômica absurda, né? Que aconteceu por uma série de conjunturas entre coronavírus, petróleo, enfim. São várias coisas juntas aí. Então, como a gente tem que agir nesse momento? Como a gente vai blindar a nossa mente para tudo que está acontecendo nesse exato momento? Era isso que eu queria conversar com vocês, trazer várias questões aqui filosóficas, religiosas, políticas e de saúde mental, que eu acredito que é a minha missão aqui. É fazer com que vocês preparem a mente para que os fatores externos não te tirem do equilíbrio. É isso. A soma de fatores internos e fatores externos não podem tirar você do seu equilíbrio e daquilo que você tem que fazer. Esse é o que eu quero passar nessa conversa aqui da gente hoje, beleza? Então, vamos só dar uma recapitulada aí no cenário, né? A ansiedade é um maior mal do século, né? É um dos maiores... É epidêmico, né, o processo ansioso no mundo hoje. Aqui no Brasil, nós somos o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E, simplesmente, existem várias e várias razões para que isso seja realidade, né? A ansiedade, ela parte de um padrão de pensamento, geralmente um padrão de pensamento negativo, pessimista, num futuro tenebroso, ou num passado traumático, que você acaba visitando ele em loop sem fim. Isso faz com que a sua avaliação do presente seja negativa e a projeção do futuro também seja negativa. Então, esse padrão de pensamento, passado, presente e futuro negativo, faz com que você alimente toda essa negatividade, esse pessimismo com histórias, e essas histórias, elas vão vir a partir de tudo aquilo que você vê agora, tudo aquilo que você viu no passado, e tudo aquilo que você projeta. As histórias são alimentadas por notícias, por pessoas, e a gente começa a contar essa história mentalmente, fazendo com que os gatilhos internos ou externos, interno, seu pensamento, seu pessimismo, externos, notícias ruins, noticiário, crise econômica, tudo isso. Ou seja, nós estamos num cenário hoje que predispõe absurdamente o processo ansioso. Depois que você tem esse combo, histórias, pensamentos e gatilhos externos ou estressantes, você desperta na sua mente um fator de alerta, que a gente chama de fator de medo, numa região chamada sistema límbico, amígdala cerebral, e a gente começa a produzir um monte de neurotransmissor, um monte de hormônios estressores, e a gente fica com a mente em alerta. Essa mente em alerta e esse corpo em alerta vai trazer uma série de sintomas. E esses sintomas são sudorese, taquicardia, diarreia, dificuldade de deglutir, ou seja, um bolo na garganta, choro fácil, tristeza. E tem tantos e tantos e tantos sintomas que, se eu fosse falar aqui, demoraria uns 3 séculos
para eu conseguir terminar a lista de sintomas, porque são gigantescos e são muito particulares de pessoa para pessoa. Então, esse cenário é um cenário estressante, é um cenário de ansiedade. E por eu ter essa oportunidade de falar para vocês aqui o que fazer, principalmente porque eu passei por isso, vocês sabem, a maioria das pessoas que me segue há algum tempo sabe que eu fui 25 anos ansioso, quase 20 anos com insônia, e eu senti na pele o que vocês sentem hoje. Então, o que você disser que está sentindo, eu acredito, porque eu sei como é duro, eu sei como é difícil, mas também eu sei que é possível sair dessa. É possível sair dessa, como já tem pessoas que estão saindo, né? Vocês sempre falam comigo, tô saindo, Vasco, obrigado e tal. Eu só sou instrumento, tá, galera? Eu só sou um instrumento para mostrar a vocês que é possível, sim, você realmente ter uma vida melhor do que essa que você está tendo hoje. E a grande oportunidade é essa, saber que vocês podem sair desse fluxo, né? E o grande desafio é, você vai tomar essa decisão de sair, porque você tem que tomar essa decisão, não sou eu. Eu sempre converso com algumas pessoas que me mandam mensagens, eu digo, olha, a decisão tem que ser sua, não é minha. Nunca vai ser minha a decisão. No momento que você decide que você realmente quer sair, aí é uma maravilha. Você vai trilhar os passos que eu já trilhei, a partir das técnicas que eu apliquei em mim mesmo, que eu venho aprendendo durante os últimos anos, para que você realmente consiga trilhar essa jornada definitiva de melhoramento. Mas lembre, a decisão tem que ser sua. Realmente sua, não é minha. E é um grande desafio você dizer, poxa, eu vou enfrentar os meus pensamentos, eu vou enfrentar os meus medos, eu só vou te dar as ferramentas. Basicamente é isso. E são ferramentas com comprovação científica, são ferramentas que realmente você vai ter total controle sobre elas, a hora que você vai aplicar, em que momento, que dor específica você sente, que tipo de técnica você vai utilizar. E aí é uma questão de prática. É isso, de prática. Quanto mais você põe em prática, melhor você vai ficando. Quando melhor você vai ficando, mais você se sente segura, se sente seguro, e automaticamente você vai se sentindo cada vez melhor. E a ansiedade patológica, que é essa que traz todos os sintomas, naturalmente ela vai diminuindo. Só lembrando também que o processo ansioso, ele tem que existir para te manter viva, para te manter vivo, para você não correr riscos. É como a gente está vivendo esse processo agora de crise, né, do coronavírus, quando os governantes dizem, não vá para aglomerados, não vá para onde tem muita gente, se estiver com gripe, não saia. A ansiedade normal vai dizer, olha, é seguro ficar em casa. Se você sair, pode ser que você tenha alguma coisa. Isso é ansiedade positiva. Ela vai te manter em alerta para aquilo que você não deve fazer. Essa é normal e a gente vai ter o resto da vida, porque essa vai nos gerar segurança. A ansiedade patológica, ela é a projeção do caos. Você não se vê se protegendo. Você se vê doente, você se vê morrendo, você se vê preso em casa com medo. Essa é a ansiedade que a gente quer combater. A ansiedade patológica, a ansiedade que traz todos os tipos de sintomas e transtornos para a vida da gente. É aí que está. E tudo isso acontece é quando você corta esse ciclo de medo e de terror. Quando você cortar o ciclo de pensamentos ou fatores estressores que geram histórias que alimentam esses gatilhos estressores. Automaticamente, quando você corta isso, você vai diminuir o fluxo de medo. Se você diminui o fluxo de medo, naturalmente você diminui os sintomas do processo ansioso. É assim que as coisas acontecem. As nossas técnicas trabalham exatamente cortando
esses fatores e essas histórias. Quando corta fatores e histórias, corta medo. Quando corta medo, corta sintoma. E aí você vai sentindo-se cada vez melhor e vai atingindo um fluxo de equilíbrio até que a ansiedade não seja algo que impeça sua vida de acontecer. Esse é o grande objetivo. A ansiedade não pode ser algo que impeça você de viver sua vida plenamente. Porque é só isso que importa. A gente tem que viver essa vida plenamente, com cada segundo que nos é dado. Cada segundo. Cada microsegundo que a gente tem o privilégio de viver é um presente que a gente ganha. A gente só tem uma missão aqui na Terra, galera. A gente só tem uma missão aqui. E essa missão é ser um humano melhor. Você não tem nenhuma outra missão aqui que não seja melhorar. Porque se você melhora como pessoa, se você melhora como cristão, se você acredita em Jesus Cristo, se você melhora como, budista, como yogi, como islâmico, como qualquer coisa, todas essas pregam a melhora da pessoa. Porque se você está bem, se você é um ser melhor, você vai ser melhor para a sociedade, você vai ser melhor para os outros. Entende? Você vai servir melhor. A gente está aqui para servir, não é? Cada um de vocês tem uma profissão, vocês fazem algo, vocês têm uma habilidade, beleza. Isso que vocês fazem, eu não consigo fazer. Então, vocês servem para um propósito. Por mais que você acredite que eu não sirvo para nada, eu sou dona de casa. Cara, e essa casa sobrevive por quê? Porque você está lá. E os seus filhos estão crescendo por quê? Porque você está lá. É uma missão, sacou? É para isso que a gente está aqui. Para a gente ser melhor. Para a gente evoluir como pessoa. E automaticamente, evoluindo como pessoa, a gente está servindo ao universo, à providência, a Deus, a Buda, ao yoga. Não importa que religião você tenha, ou se não tem religião. Seja uma pessoa melhor para a sociedade, já que você só acredita que existe esse momento. Então, seja melhor para esse momento. Então, quando a gente trabalha, quando a gente sai do mundo desses pensamentos, quando a gente sai desse mundo das ideias, das projeções de terror, a gente começa a viver a vida real, que é aqui e agora. Então, imagina agora esse cenário que a gente está vivendo. Não é um cenário de brincadeira. Continuo falando cientificamente sobre o caso, né, sobre o vírus. O vírus, ele não é um vírus de grande letalidade. A taxa de mortalidade dele é baixa em relação a tantos vírus que a gente tem circulante. Menor do que a dengue, menor do que sarampo, menor do que o H1N1, menor do que várias. Do que o SARS, do que o MERS, são doenças respiratórias. Bem menor do que essas aí. Mas o que é que a gente tem que fazer hoje? Esse momento de ficar em casa, das aulas serem suspensas, isso tem que acontecer? Tem que acontecer. O que todo mundo não quer que aconteça, é que as populações de risco peguem o vírus ao mesmo tempo. Porque os sistemas de saúde do mundo não vão suportar as pessoas que têm risco de morte pegando o vírus ao mesmo tempo. Ah, Vasco, mas a taxa de mortalidade é 0,2%. Tudo bem, é muito baixa, realmente é muito baixa. Mas 0,2% de 7 bilhões não é nada baixo. Entendeu? Essas pessoas iam morrer de outra doença? Provavelmente iam morrer de outra doença. Provavelmente iam morrer de um infarto, iam morrer de velhice, iam morrer de diabetes, iam morrer de câncer, iam morrer, sacou? Mas não ao mesmo tempo. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Elas não precisam morrer ao mesmo tempo. Todo mundo junto, em risco. Tem 250 mil pessoas no Brasil, e aí nós temos aí 250 milhões de pessoas no Brasil, a gente tem 3 milhões de idosos em risco. Vai morrer todo mundo ao mesmo tempo. Não é assim que as coisas funcionam, sacou? Não pode ser assim. Então,
Cabe a nós não entrar em pânico e simplesmente seguir o que as organizações estão falando. Lave as mãos, não beija, não aperta, não vai para lugares onde estão aglomerados. Deixa as crianças em casa, porque não tem para que elas irem para a escola. Até essa disseminação diminuir, porque as pessoas se curam muito rápido. 5, 6 dias a pessoa já está livre do vírus. 5, 6 dias, porque é um vírus leve, como se fosse um resfriado, entendeu? Não procura hospital se você tiver só com coriza, ou só com tosse, ou só com dor no corpo. Não, tem que ser uma falta de ar mais grave, aí você vai procurar. Então, fique em casa, toma água, é isso, relaxa e repousa. Isso são atitudes. O que é que a gente não deve fazer? E aí a gente já entra no que eu queria falar para vocês, para blindar a nossa mente. Para blindar a nossa mente, pessoal, nós temos, a primeira coisa é que não existe você ficar vendo noticiários toda hora. Isso não vai te ajudar em nada. De verdade. Informação. Não é informação. Informação em excesso nunca foi positivo. Você só está alimentando. Lembra do gatilho que eu falei de pensamentos e gatilhos externos e histórias. Toda vez que você olha a crise na Itália, que morreu mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, 1.200. A China morreu quantos? Meu Deus, já morreu quantos? Agora, a Itália morreu quantos? Você simplesmente alimenta a mente ansiosa para a projeção da sua própria morte e a projeção da morte dos seus familiares. Você está contando essas histórias que não existem, mas automaticamente, por sermos empáticos, ou seja, a gente se põe no lugar do outro, a gente fica vendo a pessoa que perdeu a mãe lá na Itália, a gente acha que é a nossa mãe. E a gente fica alimentando esses pensamentos. Esses pensamentos geram medo, e aí vocês já sabem, esse medo gera o quê? Sintomas de ansiedade. Isso vai te atrapalhar a tomar decisões, isso vai te atrapalhar no teu emprego, isso vai te atrapalhar com a tua família, isso vai atrapalhar a tua vida como um todo. Simplesmente pare de fazer isso. Você só precisa saber o que é que você tem que fazer. Lembra que a gente tem que ser melhor hoje? Tá, tudo bem. Você, como ser humano, tem que fazer o que hoje? Hoje é lavar as mãos, hoje é passar álcool em gel quando necessário, hoje é, se estiver gripado, ficar em casa, hoje é não ir para grandes aglomerados como shopping, é isso que você tem que fazer e nada mais. Agradecer por estar bem e orar pelas pessoas que não estão bem. Essa é a sua missão hoje. Você fazendo isso hoje, você vai ser um cristão incrível, você vai ser um budista incrível, você vai ser um islã incrível, você vai ser um yogi incrível, você vai ser a pessoa mais incrível que tem que ser. Ficar distribuindo correntes do terror no WhatsApp, achando que está sendo informação, não é. Não é isso. Você não está ajudando ninguém. Você está distribuindo caos. Pelo menos vocês que estão aqui, que são 80 pessoas que estão aqui nesse exato momento, não façam isso. Não alimentem essas correntes. Não alimentem as teorias de caos. Não fiquem acessando os grupos para saber quem foi o próximo que morreu. Isso não vai. Isso só é uma alimentação. Simplesmente você só está alimentando a área do seu cérebro de aumento dos níveis de medo. Automaticamente, você vai ficar totalmente ligado às áreas de alerta, sentindo um monte de sintoma do processo ansioso. Então, para lidar bem com uma crise, o que é que eu posso fazer hoje? Você já sabe qual é a sua missão. Pronto. O segundo passo é como eu posso ajudar os outros. A primeira coisa é não alimentando essas correntes de destruição que estão sendo distribuídas por tudo, sabe? É isso que vocês não podem fazer, galera. Vocês não estão ajudando a sociedade dessa forma. Por mais que você ache que esteja se protegendo e protegendo as outras pessoas, você não está ajudando. De verdade. Eu fiz uma postagem lá no Instagram e eu coloquei, olha,
quer blindar sua mente? Beleza. Não veja jornais, não procurem sobre o vírus no Google. Coloquei isso. Não veja jornais, não procure pelo vírus no Google. Não alimente essas histórias. Medite, lave suas mãos, coma bem, durma bem. Algumas pessoas vieram falar, não, ficar desinformado é a morte igual à Itália. Eu não estou dizendo a vocês para ignorar as notícias, em nenhum momento eu estou dizendo isso. Vocês sabem exatamente a gravidade do processo, vocês sabem exatamente quais são as medidas que vocês têm que tomar. Ficar vendo o jornal de quantidade, de empilhamento de mortos, isso não é informativo, porque a informação você já tem. Você já tem a informação que você precisa fazer. Cumpra! E você já está cumprindo sua missão. Agora ficar vendo o jornal 24 horas contando morto por notícias sensacionalistas, porque é disso que eles vivem, dessas notícias que vão dar Ibope, esse Ibope que vai dar propagandas que pagam alguns milhares de reais para aparecer nos intervalos, porque você está ali ligado na TV. Mesma coisa acontece com os portais de notícia. Quanto mais chamativo, melhor você clica. Quanto mais clique, mais dinheiro eles ganham, porque embaixo tem os programas, as programações, as propagandas em banner. Simplesmente não faça isso. Se informe daquilo que você tem que fazer hoje. Lembra que sua missão é com hoje? Ótimo. Então, sua missão é fazer isso. É encontrar o que você tem que fazer hoje e você já sabe. Eu repeti algumas vezes aqui. Lave as mãos, passe álcool em gel, lave o rosto se você for na rua. Se estiver gripado, não saia de casa. E viva o agora, profundamente. Ajudando naquilo que tem que ajudar e se preparando para o que você precisa se preparar. Basicamente é isso. E assim vocês vão ser realmente pessoas focadas naquilo que vocês têm que fazer. Entende? É isso que vocês têm que fazer. Se vocês estão realmente decididos a mudar, é isso que vocês têm que fazer. Lógico que, mentalmente, existem alguns exercícios, inclusive eu vou passar um exercício aqui para vocês fazerem comigo, para vocês treinarem esse exercício todos os dias no final do dia, para que a mente de vocês esteja limpa, para que a mente de vocês esteja leve, para que vocês tomem as decisões realmente que tem que tomar, quando precisar, de maneira completamente acertada, sem medo, sem insegurança, sem incerteza. Façam esse exercício que eu vou passar todo dia à noite. Todo dia à noite você vai lá e faz o exercício. Beleza? E aí eu vou passar o exercício. Se você puder sentar em algum lugar, sentar com a coluna ereta, botar as mãos em cima das coxas e inspirar profundamente pelo nariz e soltar o ar pela boca. Eu vou passar esse exercício, depois você vai praticando ele todo dia à noite, tá bom? E aí eu vou guiando vocês nesse exercício. Então, senta com a coluna bem reta, pés no chão, as mãos na coxa e inspira profundamente pelo nariz. Solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz e solte o ar pela boca. Uma terceira vez, inspira pelo nariz e solte o ar pela boca. Fecha os olhos. Isso. E agora, a tua respiração volta ao normal. Isso, muito bem. E você percebe os pensamentos. E independente dos pensamentos que estão passando na sua mente, você simplesmente deixa eles irem embora e se concentre onde estão os seus pés. Presta atenção nos teus pés. Mexe um pouco os dedos. Isso. Muito bem. Perceba agora onde estão as tuas costas. Elas estão apoiadas. Percebe o teu peso
em cima da cadeira, da cama ou do chão, onde você esteja sentada ou sentado. Isso. Você está indo muito bem. Quando os pensamentos vierem na tua mente, as histórias, deixa essas histórias e pensamentos irem embora e foca a tua atenção na tua respiração. A respiração normal, sem ser forçada. Percebe o ar entrando pelo nariz. Se pergunta que temperatura está esse ar. Isso. Percebe o ar chegando até os pulmões e saindo lentamente. Isso. Você se sente mais relaxada, mais relaxado. Esse relaxamento vai passando para os teus ombros. Relaxa os músculos dos olhos. Muito bem. Deixa esses olhos bem fechados, bem colados. Relaxa os músculos do rosto. Esse relaxamento passa para os ombros. E todas as vezes que os pensamentos quiserem entrar na tua mente, perceba e gentilmente deixe eles irem embora. Não precisa lutar contra os pensamentos. Não se conecte a eles, não alimente com histórias de medo, de terror, e volte toda a sua atenção para a sua respiração. Percebe o ar entrando pelo nariz, lentamente saindo pelo nariz também. Isso. E agora, eu queria que vocês fizessem um exercício muito simples. Eu quero que vocês criem um cenário, um lugar mental que vocês gostem muito. Um lugar de segurança, um lugar que você se sente muito bem. Pode ter uma paisagem, pode ser seu quarto, mas simplesmente vá para lá. Mas antes de chegar lá, eu queria que a gente descesse ou uma escada, uma rampa ou um elevador. Eu queria que a gente fosse descendo e ficando bem relaxado a cada degrau, ou cada andar, ou cada passo que você der. Eu vou fazer uma contagem de 10 até 1. E a gente vai descendo para chegar nesse lugar que você gosta muito. Um lugar de segurança, que você vai para lá para se sentir muito bem. 10. Vamos descendo. 9. 8. A cada degrau, a cada espaço, a cada andar, você vai se sentindo mais relaxado. 7. 6. 5. 4. Sentindo cada vez melhor. 3. 2, mais relaxado, relaxada. 1. E agora você está nesse lugar de segurança, um lugar que você gosta muito. É um lugar que só te traz lembranças boas, boas energias. É como se você tivesse envolvida por uma energia de proteção, como se fosse uma redoma. E é aí que você se sente protegida, protegido. E esse lugar é na tua mente. E esse lugar é a tua mente blindada e protegida contra tudo que há de externo, negativo, pessimista e ansioso. É um lugar que você se sente muito bem, sente uma energia que pode fluir pelos teus pés, pelo teu corpo. E você está aí, seguro, dentro da tua mente, nesse lugar maravilhoso. E que você pode lembrar dele todas as vezes que você quiser. Basta você apertar a mão direita. E quando você aperta a mão direita, você sente esse lugar no teu corpo, na tua mente. E ainda de olhos fechados, se sentindo muito bem nesse lugar, você vê de longe alguns quadros, como se fossem quadros na parede. Só que é uma parede que está distante de você e está separado de você por uma redoma energética de coisas positivas. E você vê lá fora coisas que te causam medo, insegurança, incerteza, pânico. Só que elas estão muito distantes do teu lugar seguro. São quadros, são imagens praticamente embaçadas, que quase você não consegue definir que imagens são. E quanto mais você se concentra e se sente bem, essas imagens de medo, que são os seus medos, suas inseguranças,
elas vão ficando cada vez mais distantes, porque você está cada vez melhor. E quanto mais concentrado, mais essas imagens vão ficando distantes. Praticamente você não consegue enxergá-las mais, porque elas estão muito longe. Viraram pontinhos e agora você não consegue mais enxergá-las. Você só sente a energia boa, a positividade e o relaxamento. Construa esse lugar seguro com todos os detalhes, cheiros, temperatura. Isso. E toda vez que você apertar a sua mão direita, você vai lembrar desse lugar seguro. Toda vez que você tiver medo, você pode apertar a mão e você vai voltar para esse lugar seguro, se sentindo muito bem, forte e deixando os pensamentos irem embora. Isso. Vocês foram muito bem. E agora, vocês vão sair desse lugar, eu vou fazer uma contagem de 1 até 10 e você, durante a contagem, vai percebendo o seu peso, seus pés, suas mãos, sua respiração e se sentindo cada vez melhor. 1, cada vez mais ativo, 2, 3, 4, se sentindo muito bem, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre os olhos. Muito bem. Vocês foram muito bem. Aprendam a fazer esse exercício. Façam esse exercício todos os dias à noite. Você pode até mudar a paisagem, você pode até mudar o lugar seguro, mas siga exatamente essa sequência de relaxamento, porque naturalmente você vai criar um lugar seguro dentro da tua mente, para que você fique seguro dentro da sua própria mente. E que não seja esse lugar de caos, medo, destruição. Porque você simplesmente precisa aprender. Você só precisa treinar fazer isso. É isso que você precisa. Treinar. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto melhor você fica, mais rápido você entra no estágio de segurança e de deixar esses pensamentos irem embora. Dá sono, realmente. Então, em momentos de crise, o interessante é você saber qual é a sua missão dentro do processo, ou seja, o que é que você precisa fazer para ser uma pessoa melhor dentro daquele cenário de crise. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, depois que você tiver essas informações, todas as outras são inúteis. Todas as outras informações são totalmente inúteis. Não alimentem as histórias de terror com a mídia sensacionalista. Vocês não precisam fazer isso. Vocês só precisam seguir as orientações de saúde nesse momento. Depois disso, melhorar cada dia e enfrentar o pós-crise. Muitas coisas vão acontecer ainda, mas vocês têm que estar com a mente tranquila, vocês têm que estar com as melhores decisões para serem tomadas, sem ansiedade, sem estresse, sem tristeza profunda, sem acreditar que o mundo vai acabar, porque isso não vai acontecer. Beleza? A gente tem muita coisa para fazer ainda. E essas coisas vão passar naturalmente. Então, esse era o meu recadinho. Façam os exercícios todo dia, hein? Faça esse exercício todo dia. Beleza? Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.